Bom pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Dizem que política e religião não se discutem, pois é justamente sobre isso que nós vamos falar, principalmente quando elas estão entrelaçadas como nos últimos dias. Assista esse vídeo até o final. Bom, eu não sei se você já percebeu, mas eu já havia descoberto de que o PSOL, o Partido Comunista do Brasil e o PT são, na verdade, religiões, ou por que não dizer seitas. E esse mês eu descobri, especificamente do PT, a sua teologia, é verdade, a teologia do PT, da seita do PT. E muito se assemelha com a teologia liberal, que deu margem ao teísmo aberto e tantas outras disseminações e ramificações aí da teologia liberal. É o pensamento que não tem a Bíblia como inspirada pelo Espírito Santo, a Bíblia não é inerrante e ela não é a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus a partir do momento em que você lê algo dali e aquilo lhe edifica, aquilo lhe faz bem. Isso é só uma pequena parte de tudo que representa a teologia liberal. E aí vem o teísmo aberto, como eu falei, e tantas outras ramificações e que, infelizmente, estão entrelaçadas com as ideologias comunistas dos partidos de esquerda aqui do Brasil. E aí, tentando juntar os cacos, ou o que sobrou do partido após essa eleição de 2018, a presidente do Partido dos Supostos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, ela fez uma reunião convocando evangélicos do Partido dos Trabalhadores. Pois é, não existem só ditos evangélicos do Partido dos Trabalhadores, existem também pastores nesses partidos comunistas que aderiram à teologia da libertação. Bom pessoal, o perigo disso tudo é que há pessoas ditas cristãs e que infelizmente escolhem certos candidatos como um time de futebol para torcer. Não para pensar ou nem tem interesse em saber o que esse partido pensa. Qual o partido dessa pessoa? Qual a ideologia do partido dessa pessoa? Então existem não só evangélicos enganados, como católicos enganados e outras religiões enganadas, porque esses partidos, tudo que eles querem é tirar Deus do centro, é tirar uma divindade. Para eles não existe isso. A divindade para eles é aquilo que eles podem fazer com as suas próprias forças, com a sua própria cabeça, com a sua ideologia. Mas, como eu falei, tentando juntar os cacos e percebendo que o Brasil ainda é, em sua maioria, um país cristão, e a resposta foi dada nas urnas, eles estão então se juntando e recentemente, para ser mais preciso, essa semana, eu assisti à reunião da Câmara dos Deputados aqui de Pernambuco e o deputado do PT, João Paulo, estava convocando, fazendo afago em todos os evangélicos do Brasil para aderirem à causa deles, à ideologia deles, entende? Mas isso não partiu só dele. Isso partiu da presidente Gleisi Hoffmann e dos demais que eu vou apresentar agora aí para vocês algumas pessoas e um pouquinho do caráter delas. Se você acha que essas pessoas têm caráter ou moral cristã para advogarem de que o seu partido, como a Gleisi Hoffmann falou, sempre foi centrada em Cristo. Que coisa, né? Maria do Rosário, que ficou conhecida após a sua discussão com o Jair Bolsonaro, atual presidente da República, quando este defendia maior punição para estupradores e crimes hediondos, e esta, Maria do Rosário, defendia exatamente o abrandamento de pena para bandidos e estupradores, feito champinha, caso que ficou conhecido em todo o Brasil que horrorizou a todos. Essa Maria do Rosário, que diz que é defensora dos pobres e contra o capitalismo, mas que deve ser conhecida também como a deputada petista que mais gasta dinheiro público, e ela é reconhecida assim no Rio Grande do Sul. Esta Maria do Rosário que defende a liberdade de expressão quando esta está falando, mas quando é de direito do outro, o seu oponente ou seu concorrente falar, ela suprime com gritos e com blasfêmias e como se fosse alguém desesperado que não deixa e não dá o direito do outro falar. Essa que defende a liberdade de expressão, ou diz que defende, e que é a que entra com mais ações contra humoristas que tentam lhe criticar ou fazem alguma brincadeira com relação ao seu nome, fazendo uso da máquina pública até da máquina pública, até do Estado, para censurar tais humoristas, como no caso, atualmente, do humorista e comediante Danilo Gentili, que foi condenado à prisão exatamente porque fez brincadeiras e se recusou a calar quando esta usou da máquina pública para tentar censurar o humorista. A atual deputada e ex-vereadora de Niterói, Talíria Petroni, que pertence ao partido do PSOL, esta cuja função social única e mais evidente é ser amiga da Marielle Franco. Érica Cocai, que diz ser tão humanista e tão adepta das causas humanas, e humilhou ou desdenhou do sofrimento da ministra Damares Alves. O que dizer do Fernando Haddad, ateu confesso,
que quando viu em sua disputa de segundo turno contra o atual presidente Jair Bolsonaro, perdendo nas pesquisas, começou a flertar com religiões do candomblé, do espiritismo e até do cristianismo, indo à igreja e participando até da comunhão na igreja católica. Ele, juntamente com a sua, então, vice-candidata a presidente, Manuela Dávila, estavam lá como que peixinhos fora d'água. Mas, afinal de contas, a sua frase preferida era uma frase bíblica, como ele fez questão de pagar essa gafe no programa Roda Viva. Citou um texto do Alcorão, dizendo que era um texto bíblico e que era o texto ou a frase que regia a sua vida. Realmente, não somos crianças para acreditar em tal, até porque um fato bem curioso e inusitado ocorreu em Fortaleza, no Ceará, quando este ganhou uma Bíblia de presente. E essa Bíblia, misteriosamente, foi parar no lixo. Além de perder a Bíblia, ou supostamente ter jogado fora a Bíblia que ganhou de presente, ainda acusou os nordestinos de serem ladrões. Essa foi a resposta para a interrogação de como a Bíblia teria ido parar no lixo, de que a Bíblia teria sido roubada. Ou seja, os nordestinos, os cearenses, haviam roubado a Bíblia do Haddad e posto ela no lixo. O que dizer da presidente do PT, Partido dos Trabalhadores que Não Trabalham, Gleisi Lula Livre, ou Gleisi Hoffmann, ou como queiram, a amante, como era o seu pseudônimo na planilha de pagamento de propinas da Odebrecht. Esta que agora começou a flertar com o cristianismo de forma a zombar até da fé dos cristãos, daqueles que realmente entendem e compreendem um pouco acerca das escrituras. Dona Gleisi Hoffmann e companhia estão aí difundindo, e não se enganem, o perigo disso tudo, e porque eu parei aqui, estou com uma recém-nascida, minha filha nasceu, já tenho um filho de 1 ano e 5 meses, e eu dei uma paradinha aqui, porque isso é necessário você instruir os seus irmãos, os seus familiares sobre isso, porque isso vai chegar ou mais cedo ou mais tarde, se não já está chegando, na escola do seu filho, na escola do seu sobrinho. Após a derrota nas eleições presidenciais no ano passado, o Partido dos Supostos Trabalhadores identificou nos cristãos e, sobretudo, os evangélicos, um segmento a ser mais valorizado. E, em 9 de abril, foi realizado o primeiro encontro de evangélicos e evangélicas do Partido dos Trabalhadores. Nessa ocasião, a deputada federal Gleisi Hoffmann, que é presidente da sigla, declarou que Jesus sempre foi referência para o partido. Vejam só. Ela diz o seguinte, abre aspas, a ressurreição está nos que lutam, índios, sem terras, pobres, trabalhadores, as verdadeiras causas do Cristo ressuscitado, diz ela em seu Twitter. Já no Facebook, ela publicou a mensagem, os evangelhos são claríssimos, Jesus morreu porque confrontou o templo, um sistema de dominação e exploração dos pobres. Porque os professores estão sendo treinados a isso. Principalmente os que se dizem cristãos, a fornecer esse tipo de teologia liberal, que não há um Deus como verdade absoluta, como criador de tudo, ou que não há uma verdade absoluta, ou que não há uma vida eterna, ou que não há ressurreição, como foi citado pela dona Gleisi Hoffmann. Cristo não morreu pelos nossos pecados. Como assim? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? O apóstolo João, um dos mais próximos do Senhor Jesus, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, ele diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Bom, ela faz menção de que os evangelhos são claros em relação a isso. Realmente os evangelhos são claros, mas não em relação ao que ela diz. Pois o evangelista Mateus, capítulo 1, versículo 21 diz: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Agora, esse meu apelo é não somente aos evangélicos, mas aos católicos. Nós vimos aí no segundo turno que 2 ateus professos foram a uma igreja católica e participaram até da comunhão. Aí eu começo a me lembrar o que o Papa Pio XI escreveu na sua carta encíclica sobre o comunismo,
sobre esse tipo de pessoa, sobre as ideias que esses partidos defendem. Será que você, católico, sabe disso? Então pesquisa, eu não tenho tempo para falar aqui, vai lá no Google agora, né, já que você está aí com a rede social, já que está aí com o YouTube aberto, vai lá e digita Carta Encíclica do Papa Pio XI sobre o comunismo. Irmão, certamente ele não aceitaria aqueles dois na Igreja Católica. Ou poderia até aceitar, no entanto, que eles negassem toda a ideologia satânica que tem por trás do partido e por trás daquilo que eles querem promover. Infelizmente, eles estão tentando unificar isso com o cristianismo, para enganar, para iludir aqueles que não têm conhecimento das escrituras. Então, soa bonito. Olha, de fato é mesmo, Jesus era um revolucionário. Jesus, ele na verdade disse que destruiu o templo, ele expulsou os que comercializavam no templo. E as pessoas que não têm o conhecimento bíblico passam a aderir esse tipo de propósito ou de proposta como sendo verdade cristã. E isso não é cristianismo. Essas pessoas não são cristãs. Eu estou falando isso não com ódio nem com raiva dessas pessoas, apenas pedindo a Deus que essas pessoas tomem ciência, que o Espírito Santo toque nessas pessoas e que elas se deem conta do prejuízo que estão causando e que se essa ideologia for implantada, como já foi dado início nas escolas, nas universidades, o quanto isso é maldoso, o quanto isso é ruim para a sociedade e para destruir com a família, como já vem acontecendo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus não veio fazer revolução política, Jesus também não veio ser um revolucionário político. Na verdade, ele não foi apanhado de surpresa, ele veio para entregar a sua vida, ninguém atirou de surpresa, ele veio para entregar a sua vida. Ele diz isso no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E no versículo 17 ele diz, por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Em Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, diz exatamente o porquê aqueles que estão em Cristo não serão condenados. E é exatamente no versículo 3 onde está a maior explicação para isso. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, isto é, na carne do seu Filho Jesus. E a tentativa dela é tão somente relacionar a figura do presidiário corrupto e lavador de dinheiro, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ligar a figura dele à figura de Cristo, logo Cristo, e dizer que Cristo era também revolucionário, que Cristo militou a causa de pessoas que precisavam de libertação política. Atrelar a imagem de Cristo a sem terras que invadem propriedades. Justamente o Cristo, Filho de Deus, aquele que diz lá em Êxodo que você, se matar alguém, vier ferir alguém que invadiu a sua propriedade, esse sangue não será cobrado de você, porque este tentou invadir o que era seu. Tentam ligar a imagem de Cristo à imagem desses que dizem minorias, e dizem também que são oprimidos, mas na verdade estão mais interessados em tomar o poder e oprimir e introduzir a sua ideologia para todo o Brasil. Então, Jesus morreu sim pelos meus e pelos seus pecados, Gleisi Hoffmann, pelos seus pecados, Haddad, pelos seus pecados, Lula. Agora, eu recomendo para vocês, já que ela disse que os evangelhos são muito claros em relação a isso, eu recomendo que você siga o evangelho. Eu recomendo que você estude mesmo o evangelho. Que não faça como o Fernando Haddad, que citou um texto do Alcorão dizendo que era bíblico. Que ele mal sabia, ele ficou todo atabalhoado quando perguntado, disse, é bíblico. Então, eu recomendo isso. E eu gostaria já de começar, ou encerrar esse vídeo, recomendando para você a leitura lá de Provérbios. Essa aí. Provérbios 28, 13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Então é o seguinte, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa. Medite, vá lá dar uma olhada realmente na carta encíclica do Papa Pio XI sobre o comunismo. Você é evangélico, instrua, procure seu pastor, tá bom? Não seja influenciado por essa teologia da libertação que acha que Cristo veio para libertar os pobres e para defender só os pobres, porque assim todos os ricos estariam condenados, como eu já falei sobre isso, até interpretando a parábola aí do último vídeo que eu gravei. Então vamos ter cuidado. E se isso te ajuda de alguma forma, compartilha com outra pessoa, tá? Faz com que isso chegue a outra pessoa para esclarecer também essa pessoa, porque os professores estão sendo treinados para treinar e doutrinar os seus filhos na escola.